Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu tenho feito um pouco menos vídeos, tá, a partir de hoje, porque aqui onde eu moro está em obras, né? Então durante o dia está uma barulheira infernal aqui, eu estou com dificuldade de gravar muitos vídeos, tá? Até meus gatos estão ficando estressados, tá? Tem muito barulho, os bichinhos não gostam. Então se você é membro do canal ou coisa assim, tenha um pouquinho de paciência, tá? Porque realmente é só um período aqui que está tendo obras e tem dias que eles batem muito, fica o barulho muito alto, não dá para fazer vídeos, tá bom? Então hoje eu vou trazer um tema muito interessante aqui para vocês, que é um tema sobre a visão de Constantino. Constantino é conhecido pela história como o imperador dos concílios. Ele é o maior responsável por Roma ter se tornado cristã, apesar de antes dele, boa parte da elite romana já ter se convertido ao cristianismo. O imperador que veio antes dele já tinha abolido a perseguição aos cristãos, e o imperador que veio depois dele oficializou de vez Roma como cristã. O nome deles são Diocleciano e Teodósio, só que eu não lembro qual é a ordem, qual que veio antes, qual que veio depois, mas o do meio é Constantino. E diz a história, através de Eusébio de Cesareia, apesar de Eusébio ser conhecido por mentir, né, também tem isso, mas ele fala que Constantino teve uma visão, né, que fez ele se sentir atraído pelo cristianismo, o que não faz o menor sentido também, porque Constantino ele nunca seguiu o cristianismo. Ele era um adepto do deus Mitra, né, do mitraísmo, que era a religião mais popular ali entre os soldados romanos, e ele era um militar, então é claro que ele ia seguir o deus dos militares, e ele só foi batizado no leito de morte, pelo bispo Diário. Então não faz muito sentido essa história de Eusébio. Mas o fato é que Eusébio escreve, e tem outras versões da mesma história, que ele estava indo para uma batalha contra Magêncio, seu inimigo. E Magêncio tinha um número de soldados maior, então ele estava num exército bem mais forte que o dele. Aí quando chegou na ponte de Maldívia, Constantino olhou para o céu e viu uma visão. Ele viu um símbolo, que é o que é chamado Chi-Rho. São duas letras gregas. É uma letra que parece um X e uma outra que parece a letra P, em português. Então ele teve essa visão e ouviu uma voz do céu que disse: sobre esse símbolo vencereis. In Rho signe, eu não lembro da última palavra, mas tem uma frasezinha assim em latim. Sobre esse símbolo vencerei. Uma outra versão dessa mesma história fala que ele sonhou, que ele teve um sonho, que ele sonhou com esse Chi-Rho grego e que ele venceria a batalha. E tem até mais de uma versão também por aí, tá? Mas não é o foco desse vídeo. O fato é que isso é contado para dizer que foi por causa disso que Constantino começou a se sentir atraído pelo cristianismo. Ele mandou pintar esse símbolo nos escudos dos soldados romanos e realmente ele ganhou essa batalha, mesmo ele estando em inferioridade numérica. Tá? Então Constantino vai lá, ele vence a batalha, aí ele dá início aos concílios, né, da igreja através do poder do Império Romano. Tá bom? Só que tem um problema, pessoal. Esse símbolo ele é bem anterior a isso. Esse símbolo é atribuído ao cristianismo porque eles são as duas letras gregas iniciais da palavra Cristo em grego. A letra X e essa letrinha que parece a letra P, o Chi e o Rho. É a mesma palavrinha que se escreve Cristo. Tem até uma frasezinha que fala Cristo, Filho de Deus, né? Que também se usa as mesmas letrinhas. Então, por causa disso, atribui-se ao cristianismo. Fala, não, então quem apareceu para Constantino, ou em sonho, ou no céu, foi Jesus, dizendo para ele que ele ia conquistar sobre aquele símbolo. O que é até estranho, né? Porque Jesus falava que o reino dele não era desse mundo, Jesus pregava a paz, aí de repente ele aparece para o imperador pagão para ele vencer uma guerra. Não faz muito sentido, né? Mas o fato é que o símbolo acabou virando um dos principais símbolos do cristianismo. Só que esse símbolo é anterior a Cristo. Então por que esse símbolo acabou se tornando um símbolo tão forte do cristianismo se ele é muito anterior a Cristo? Por exemplo, nas moedas de Ptolomeu, nós já temos esse mesmo símbolo, que significava bom. Basicamente isso, bom. Escribas pagãos também usavam esse símbolo quando eles anotavam no rodapé de algum texto que o texto era bom. Eles colocavam o X e essa letrinha P. Chi-Rho, bom. Então, por que se tornou um símbolo cristão? Se apareceu mesmo alguém para Constantino, ele teve uma visão, vamos considerar a parte metafísica, será que foi Jesus ou outra pessoa? Vamos analisar alguns detalhes aqui. Primeiro, se esse símbolo já aparece em épocas anteriores, como por exemplo na moeda de Ptolomeu, o que significava para Ptolomeu esse símbolo? Porque no mundo antigo era comum símbolos serem referências a divindades. Tanto que mesmo nessa história de Eusébio e de Constantino, Eusébio dá a entender que a divindade ali era Jesus, por isso que ele mandou pintar nos escudos o símbolo de Jesus. Então é uma divindade que apareceu para ele. Agora, e antes de Cristo, que divindade que seria? Porque se alguém cunhava esse símbolo até em moedas, com certeza ele é homenagem a alguma divindade. E essa divindade não era Cristo, porque Cristo não tinha nem nascido ainda. Na época dos ptolomaicos lá, não tinha nascido. Então é o primeiro ponto.
Outra coisa interessante é que você não acha muita informação sobre esse símbolo sem ser da parte cristã. É como se eles tivessem feito um apagão na história, sabe? É muito difícil achar. Talvez você vá achar em enciclopédias mais antigas, como enciclopédias em inglês, enciclopédia britânica, enciclopédia católica, etc. Mas é muito difícil você achar. Teria que fazer uma grande pesquisa para entender a origem remota desse símbolo. Mas o fato é que esse símbolo, ele lembra assim uma outra divindade que vem do Egito. No Egito Antigo, os faraós, eles tinham 2 bastões. Eu sabia até o nome em egípcio, é Raka e Kanapkata, alguma coisa assim parecida em egípcio, tá? Que era um bastão, que era um chicote, e o outro bastão que era um cajado. E um ficava sobreposto sobre o outro, formando a letra X. A primeira vez que foi encontrado esse bastão foi no túmulo de Tutankhamon. O cajado era para mostrar que o faraó, ele pastoreava o seu povo. Então o faraó era um bom pastor. Vou analisando aí. E o laço era para mostrar que o faraó tinha autoridade sobre o povo, como o laço de um chicote. Quando, como por exemplo, alguém que chicoteia um escravo. Então ele tinha um cajado que parecia a letra B e um laço. E os dois ficavam um sobrepostos ao outro. E aí quando você vai pesquisar a origem desse símbolo egípcio, você vê que ele era referência originalmente a uma divindade egípcia. Como eu falei, os símbolos no mundo antigo sempre eram associados a divindades. E a divindade que era associada a esse símbolo era Osíris. Osíris é um deus do Egito, que ele é o deus da luz, é o deus do bem. Ele representa o sol na mitologia egípcia. Segundo a mitologia egípcia, até porque tem mais de uma versão, tá? Tem uma versão que acredita que ele realmente foi um rei que existiu, mas o fato é que na mitologia de Osíris, ele é morto pelo seu irmão Sete, que inclusive governava à noite. Então tem até uma lendinha que fala que eles viviam brigando, né? Que o sol e a lua eram Osíris e Sete. Ou seja, durante o dia Osíris reinava e durante a noite era Sete. Lembrando que Sete é a mesma palavra que pode ter originado a mesma raiz em comum que Satanás. Então você tem ali um deus do bem, que é um deus do amor. Ele era o deus da fertilidade, o deus das plantações. Logo, um deus pastor contra um deus do mal chamado Sete, que era o seu arqui-inimigo, deus das trevas, da luz, da lua, da noite. E Sete mata Osíris e corta o seu corpo em 12 pedaços. 12, como se fossem 12 apóstolos, e o espalha pelo Egito. Aí, a outra deusa, acho que é Ísis, se não me falha a memória, ela junta esses pedaços de Osíris e Osíris ressuscita dos mortos. Então, por causa disso, Osíris acabou ganhando na mitologia egípcia a característica de Deus dos mortos, porque ele venceu a morte. Ele foi morto, foi desmembrado em 12 pedacinhos e depois ele voltou à vida. Curioso, né? Então você tem uma divindade que é do bem, que vive em guerra com uma divindade do mal, que é o seu arqui-inimigo, né? Seria o Satanás egípcio, vamos dizer assim. Essa divindade morre, depois ela é ressuscitada por outra divindade e acaba se tornando um deus dos mortos, porque ele desceu até a mansão lá dos mortos e depois voltou. E justamente essa divindade é representada assim, ó, por essas 2 letrinhas, que é bem parecido com o Quiro grego. E, para não deixar de faltar aqui no vídeo, outra coisa que chama bastante atenção, eu já fiz um vídeo sobre isso com captura de tela, eu vou recomendar para vocês procurar aí, só digitar o nome do canal Analisando as Escrituras, mais o nome do vídeo, o Jesus de Paulo, porque tem uma coisa também que é muito interessante, sabe, na questão do Novo Testamento, é que nenhum autor do Novo Testamento escreveu o nome de Jesus. Vocês sabiam disso? Eu mostrei naquele vídeo com captura de tela, mostrei um pouco dos códices sinaíticos, Vaticano, papiros, etc. Você não tem o nome de Jesus em lugar nenhum. Na verdade, eles usavam 2 abreviações. Para Jesus, eles colocavam a letrinha I e a letrinha E. E para Cristo, eles colocavam essas 2 letrinhas. XP, o Quiro. Curioso, né? Então, Paulo, como eu falei naquela série, eu não vou me alongar muito aqui, porque eu já tenho 3 vídeos sobre isso. O Jesus de Paulo, vocês pesquisem aí. Se eu lembrar, eu coloco aqui na tela final. Ele está pregando um Jesus que é bem diferente do Jesus dos evangelhos, que nem eu falei para vocês. Aliás, já falei várias vezes aqui no canal. Ele não fala do nascimento virginal, ele não fala das curas milagrosas, ele não fala da entrada em Jerusalém, ele não fala de nada da vida de Jesus, dos evangelhos. Paulo desconhece Jesus. Mas o que acontece com Paulo? Acontece algo parecido com Constantino. Paulo está indo para Damasco para perseguir supostamente a igreja, e de repente ele tem uma visão forte, né? Ele cai do cavalo, e ele vê quem? Vê ou ouve, né? Porque o livro de Atos traz as 2 opções, mas Jesus fala assim para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele se converte e ele começa a escrever sobre essa divindade que ele viu. Mas só que em nenhum momento Paulo coloca o nome dessa divindade. Ele só coloca
e essas duas letrinhas, o Quiro. Será que a divindade que Paulo viu não foi a mesma divindade que Constantino viu? E essa divindade que Paulo viu, quem era? Porque ele não pôs o nome, ele só pôs abreviações. É que nem se eu falar assim, por exemplo, aqui no Brasil, PC. PC pode ser o PC Farias, lá do caso do Collor, pode ser o PC Siqueira, que tinha um canal no YouTube, pode ser PC Alves, enfim, pode ser qualquer um. Então, que divindade será que é essa que Paulo viu e que até em dados momentos ela destoa da divindade dos evangelhos? Meio curioso isso, né? Será que não foi a mesma que Constantino viu? Fica aí umas questões bem interessantes, né? Porque realmente eu vou recomendar que vocês vejam esse vídeo, que vocês vão entender melhor tá, essa questão. Mas realmente é engraçado, né? Que ele prega um nome, que há salvação somente nesse nome, mas ele não escreve o nome. Então pode ser qualquer um. Será que essa divindade que apareceu para Paulo não seria então a mesma de Constantino e talvez uma divindade mais antiga e pagã? Tire aí suas conclusões, tá bom? Se eu lembrar, eu coloco aqui na tela final o nome desse vídeo. Pessoal, quem puder dar um like aí no vídeo, que essa ajuda a aumentar o alcance, a atividade. Quem já é inscrito ou vai se inscrever, ativa o sininho do canal, tá? Isso também é importante. Comente aí qual a opinião de vocês. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.